Aula número 6, Geografia, quinto ano, professora Silvia. Para a gente finalizar aí a etapa do material do livro número 1, nós vamos estar trabalhando aí a questão das desigualdades étnicos raciais. Nós vamos estar falando aí um pouquinho da desigualdade social. A desigualdade social nada mais é que a diferença entre oportunidades e condições de vida que pode estar ocorrendo na vida das pessoas, né, em uma sociedade. Exemplo disso, nós temos os negros, né, índios e mestiços, que são exemplos claros aí, né, de grupos que enfrentam os desafios decorrentes de processos históricos de segregação. O que é esse processo histórico de segregação? É uma separação existente, né, entre negros, índios e mestiços. Então, essa separação ela é muito evidente na nossa sociedade, né, desde os tempos da colonização, que essa segregação, essa separação reflete nessa desigualdade social existente na nossa sociedade. Nós temos aí o conceito de miscigenação. O que quer dizer miscigenação? Nada mais é que a mistura de raças, né, de várias raças, cor e religião, né? Na verdade, a gente chama até de diversidade cultural, né? O nosso país, ele tem muitas pessoas, né, que veio de outros países, que migraram em nosso país, então houve essa mistura, né, de raça, de cor, de religião. Então, cada um que veio trouxe consigo a cultura. Então, daí que nós tivemos, né, essa miscigenação, que vem a ser essa mistura. Essa situação se dá um fator histórico, né, vindo por causa da colonização do nosso país. Então, a partir dessa colonização, foi, né, entrando outras pessoas, né, trazidas da África, que foram, né, chegando e se misturando com as raças aqui existentes. Então, nós vamos ver aí o conceito de etnia, coletividade de indivíduos que se diferencia por sua especificidade sociocultural, refletida principalmente na língua, religião e maneiras de agir, grupo étnico. Para alguns autores, né, a etnia pressupõe uma base biológica, podendo ser definida por uma raça, cultura ou ambas. Então, nós temos aí exemplos, né, de etnia, se reflete na raça, né, definida por raça, cultura, né, que está específica aí. Desigualdade social. Então, o que é, né? Conceituando aí, é um conceito que afeta principalmente quem, né? Os países não desenvolvidos e subdesenvolvidos, onde não há um equilíbrio, né, do padrão de vida dos seus habitantes, seja no âmbito econômico, escolar, profissional, de gênero, entre outros. Então, de nada adianta, né, ter uma democracia, igual diz Nelson Mandela. De nada adianta ter uma democracia com fome, sem educação e saúde para a maioria. Para a maioria aí no caso, é como se fosse uma concha vazia. Então, está no sentido aí figurado de que não tem uma alimentação, né, bacana, não tem qualidade de vida, não tem saúde, principalmente não teria educação. Então, a desigualdade social ela é um reflexo, né, das não oportunidades existentes para com as pessoas. Desigualdades sociais. Eu coloquei aí um exemplo muito claro sobre isso, que está retratando a questão da alimentação. Filho, iPad para você. No outro, fio, você vai e pede. Então, olha para vocês verem no sentido aí do linguajar, né, nessa questão cultural aí, a diferença de classe social. De um lado, né, nós temos aí um filho, né, bem-sucedido, digamos assim, né, ganhando a questão do iPad. Do outro, num sentido figurado,
Fi, você vai e pede, ou seja, retratando aí a questão da desigualdade, né, que a gente tem na nossa sociedade. Exemplos de desigualdade social. De um lado, nós temos iPhone, do outro nós temos iFome. Então, olha aí para vocês verem a realidade, né, vivenciada nesse desenho do Duque, que retrata isso. Outros exemplos, né, de desigualdade social: moradores de rua, estrangeiros, deficientes, negros, idosos, pobres, gays. Todos esses exemplos são pessoas que normalmente pode acontecer de não ter, né, uma qualidade de vida que define, né, a Constituição brasileira. Preconceito é uma opinião desfavorável que não é baseada em dados objetivos, mas que é baseada unicamente em um sentimento hostil motivado por hábitos de julgamento ou generalizações apressadas. Então, gente, preconceito. As pessoas normalmente, por si só, vê, né, as pessoas e já faz um julgamento. Então, isso é um preconceito, nós não temos o direito de julgar. Na primeira imagem, está escrito assim: já vem o palito. Do outro lado, o outro já fala no balãozinho: caramba, que bolão. Então, olha para vocês verem, preconceito, né, entre a questão aí da forma de existir, né, entre o gordo e o magro. No outro desenho, nós temos aí, ó, preste atenção na cena ao lado e vê como ocorre um assalto. Então, no primeiro momento, nós temos aí, né, três figuras que coloca para a gente, né, essa questão aí do assalto. Então, automaticamente, quando a gente está pensando em preconceito, deu a entender que o moço que está de barba, que está com a roupinha rasgada, ele seria, né, talvez pressupõe que seria o assaltante, mas não, ele é tão vítima quanto, né, o outro do lado que está bem vestido, que aparenta, né, uma posição social boa. Então, olha para vocês verem, é muito relativo, né? O que está ao meio é que, na verdade, é o assaltante. Então, olha para vocês verem, na primeira impressão, como que a gente já coloca o preconceito de ser o aí que apresenta mais pobre, né, em relação à imagem. Diversidade, por dentro somos iguais. Então, nessa página aqui, eu vou estar deixando como um trabalho, né, para vocês estarem desenvolvendo no caderno. E o objetivo é conscientizar os alunos, né, no caso vocês, que devemos conviver em uma sociedade mais igualitária e menos excludente. O que quer dizer excludente? Sem excluir as pessoas de acordo com o que elas são. Também ampliar a visão sobre os preconceitos existentes na sociedade e qual o nosso papel para mudar esse cenário. Então, eu vou estar deixando na plataforma, né, uma videoaula, um filmezinho sobre normal é ser diferentes, grandes, pequeninos. E com seus pais vocês vão discutir, né, sobre essa diversidade cultural. Lá vai estar explicando mostrando, né, sobre raça, cor, religião e gênero, né, existente na sociedade, e vocês vão elaborar no caderno de geografia, né, um texto discutindo o seu ponto de vista sobre os preconceitos existentes e qual deve ser nossa atitude, qual deve ser a sua atitude diante de coisas que você não acha justo, que você não acha legal. Vocês vão estar ilustrando esse texto, deixando bem bacana a escrita de vocês na companhia dos seus pais, orientando aí, né, sobre o trabalhinho. Espero que vocês tenham gostado e nós vamos dar continuidade na próxima aula no livro 2, ok? Tchau, tchau, bye, bye.